Saudações, terráqueos, tudo bom? Rodrigo Rezende com vocês em mais uma aula aqui na Academia Universalista. E hoje a nossa segunda aula do terceiro nível do Caminho Universo, que é a aula sobre viagens siderais. Esse nível eu fiz algumas modificações durante um projeto aqui pedagógico. Algumas aulas foram fundidas em uma só e alguns conceitos entraram a mais. E um dos conceitos que entraram foi esse de viagens siderais. Porque quando a gente está estudando esse universo invisível, que é o título dessa última etapa do Caminho Universo, a gente primeiramente começou a lidar com a questão do tempo, que terminou lidando com o conceito da própria malha espaço-tempo. E aí quando a gente analisa a questão das velocidades, da escala macro do universo, vem a questão e as viagens siderais, né? Será que elas são possíveis? Será que é possível civilizações muito distantes estarem em comunicação, né, estarem sendo visitados? E como que seria feita uma viagem dessa, né? Então vou levantar aqui algumas premissas, vou levantar aqui algumas ideias e ao final a gente vai discutir um pouco mais a respeito dessa ideia, tá? Então seguindo aqui, ó, velocidade da luz. A gente aprende na escola que a velocidade da luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, tá? No vácuo do espaço. Aí, ó, praticamente 300 milhões de metros em um segundinho, tá? Aí embaixo tem uma animação para vocês verem o que seria uma viagem na velocidade da luz entre a Terra e a Lua. Aí na direita tem esse GIF de Star Wars, que a gente imagina que quando algo vai viajar na velocidade da luz, são esses pontinhos, as estrelas passando, que a gente chegaria em Plutão instantaneamente, né? E a coisa não é bem assim. Na verdade, a visão do universo na velocidade da luz, ela é até bem lenta. Por exemplo, se você sai em uma nave aqui na velocidade da luz, quanto tempo você levaria para chegar no Sol, que está aqui do lado? 8 minutos. Ou seja, você a 300 mil quilômetros em um segundo ainda leva 8 minutos para poder chegar no Sol. Então, o espaço realmente ele é muito grande dentro do que a gente chama de universo visível. Então, a velocidade da luz ela é muito rápida, mas ao mesmo tempo relativamente pode ser lenta até. Então, inviabiliza, por exemplo, a gente fazer viagens muito distantes. Então, a gente levaria aí algum, não sei quanto período, mas acredito que alguns dias ou meses até para chegar em Plutão, na velocidade da luz. Tá? Agora, para chegar numa estrela mais próxima, talvez levasse só para ir, eu acho que são 4 ou 5 anos, alguma coisa assim, salvo engano, para poder chegar na mais próxima. Ou seja, sair da galáxia levaria uns 200 mil anos na velocidade da luz. Então, o espaço realmente ele é muito grande. E aí, vocês estão vendo aí, ó, leva mais ou menos o quê? 1,255 segundos para a luz sair da Terra e chegar na Lua e vice-versa. Então, quando você agora olhar para aquela lua cheia bonita, você vai pensar: nossa, o que eu estou olhando agora aconteceu há 1,255 segundos atrás. E aí, depois de 1,255, pronto. Você agora está vendo aquele agora de antes. Então é assim, tá? Na vida do estudo do universo. Tudo está no passado. A gente falou sobre isso, não foi na aula passada? E aí uma tabelinha mostrando que essa velocidade da luz, ela depende do meio, tá? Esse número aí é de 299.792.458 metros por segundo no vácuo. No ar já diminui um pouquinho. E aí vai diminuindo no gelo, na água, no álcool etílico, glicerina, vidro, quartzo, diamante, ou seja, dependendo do meio, essa velocidade ela diminui, tá? Então a gente já perdeu as expectativas de entrar numa nave à velocidade da luz e ver, ó, esses pontinhos passando. Não vai ser assim, não. Então, continuando sobre a velocidade da luz, vou ler aqui com vocês. Em tese, um objeto empurrado no vácuo por uma força não poderia se movimentar mais rápido do que esta força. E um corpo atingindo a velocidade da luz, pela teoria de relatividade de Einstein, ganharia uma massa infinita, que necessitaria de uma força infinita para continuar na velocidade da luz. Entra aquela fórmula, né? Energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. E entre aspas aí, ó, uma informação que eu peguei desse site. Na verdade, só um trecho de um texto que eu achei interessante. Nada pode ir mais rápido, porque essa é a velocidade
do próprio tecido espaço-tempo. E a luz viaja a essa velocidade. Não é que a luz seja especial nesse sentido. É a própria velocidade que é especial em nosso universo. Pode haver outros universos nos quais a velocidade máxima seja diferente. Eu achei essa sentença fantástica desse artigo aí, né, dessa matéria a respeito de ciência, porque denota aquilo que a gente vem analisando em nossas aulas. Eu vou voltar aqui, ó. Vocês estão vendo que a velocidade da luz ela é diferente em cada meio. Poderia dizer em cada densidade, certo? O diamante ele é muito mais denso do que o ar. Então, em uma dimensão muito mais densa, que é o diamante, a velocidade é bem menor que no ar, tá? E aí, nesse conceito, eu coloquei, achei até que era um GIF aqui desse painel LED, tá? Vou ver se na edição eu consigo colocar animado, mas acho que nem precisa. Lembra que a gente falou na aula sobre espaço-tempo e consciência, no nível passado? Dentro de uma tela LED, considerando cada pontinho um pixel aí de realidade, o movimento se dá pela velocidade, ou melhor, frequência com que esses LEDs acendem e apagam para poder gerar esse movimento. Aí a palavra passando tem um movimento. Tá? E o que vai definindo esse movimento mais rápido seria a capacidade mais rápida de uma luz apagar e você deixar de ver aquela luz ou de ela acender. Tá? Então, o que seriam os hertz da tela? Seria a frequência de atualização da tela. E a gente pode levar isso para a nossa própria realidade. Ou seja, o que ele quis dizer é o seguinte, que não é que a luz ela tem uma velocidade por ela mesma, mas talvez seja a velocidade máxima que uma onda consegue percorrer no nosso próprio espaço-tempo. E aí, nem de falar, nessa densidade de realidade tem essa velocidade. Pode ser que em outras dimensões a luz, a onda, ou seja, a energia se propague com outras velocidades, ou seja, um painel LED com frequências diferentes. E aí fica aí só uma correlação. E aí, continuando, aí na esquerda, por exemplo, vocês estão vendo um LED, tá uma luz LED passando, são os frames de um vídeo, tá? Então você vê que a 4 Hz, ou seja, 4 ciclos por segundo, em cima você vê a luzinha, ó, onde tem um sinal de onda, né, representando cada topo de crista, é o sinal, essa modulação indica presença do sinal. Então em 4 Hz você vê o ponto aqui, de repente daqui, de repente daqui, certo? Ou seja, o movimento é o mesmo espaço e é o mesmo movimento dos pontos, certo? Só que a percepção de movimento vai depender da frequência de observação e de manifestação dessa luz. Então, por exemplo, em 12 Hz já tem um movimento mais suave. Em 24 Hz já é um movimento contínuo. Em 24 Hz, por exemplo, é uma frequência que o cinema utiliza bastante. Né, a taxa de quadros por segundo de fotos que passam, que a gente vê a sensação de filme. A gente não vê os quadros a quadros, né? Quando vocês assistem, por exemplo, Fuga das Galinhas, um chamado stop motion, que é aqueles filmes de massinha que o pessoal modela a massa, tira uma foto, mexe um pouquinho, tira outra foto, mexe um pouquinho, tira outra foto, e aí depois passa o filme. Você vê que tem um movimento um pouco mais robotizado. E aí com 24, 30 Hz já é perfeito. E já estamos lidando com imagens a 60 Hz, 120 Hz, dependendo do aparelho, seja um videogame ou de como é filmado, do televisor, do monitor, que também atualiza essa frequência, a gente vai ver movimentos cada vez mais detalhados. Né? Então, isso é o que vai definindo o que a gente consegue perceber. E aí, por exemplo, essas três luzes é um pixel de um televisor RGB. Por que RGB? R de vermelho, red, G de verde, green, e B de azul, blue. Então, cada pixel tem essas três cores que elas ficam apagando ou acendendo e formando combinação. Verde com vermelho, verde com azul, vermelho com azul, azul com verde, todas, nenhuma. E é o que vai definindo todas as cores que a gente vê na TV. Então, repare, só com essas três cores, em seu televisor, aí, em seu celular, nesse exato momento, essas três cores estão fazendo você enxergar amarelo, roxo, todas as cores, tá? As 16, quase 17 milhões de cores que a gente consegue observar. Então, cada pixel desse, dependendo de como esse pixel está se manifestando, e dependendo da taxa de frequência de atualização disso, a imagem ela se expressa de uma maneira diferenciada. E no próprio universo, o próprio movimento pode se expressar de maneira totalmente diferenciada, tá?
E aí, um diagrama dessa folha é só para mostrar o seguinte. Pixel seria a menor unidade, tá? Para se trabalhar uma imagem, onde, dependendo de uma escala, você ali, distanciando da folha, você não consegue denotar os pixels. Você vê a folha, ó, sem nenhuma ranhura, perfeita, lisinha, com os contornos suavizados, mas em uma aproximação muito drástica, dá para ver que existem os elementos ali compondo essa imagem maior, tá? Então é a frequência que define a velocidade, tá? Aí a gente vai de novo àquela coisa, porque Tesla gostava de enfatizar, né, sobre os três elementos para a gente analisar o universo: energia, frequência e vibração. A gente falou na aula passada, a gente não envolve muito a palavra tempo nem velocidade, porque lidando com a malha espaço-tempo, frequência e vibração formam isso tudo. Forma o movimento, forma o tempo, que forma a velocidade, né, que depende da consciência para sua percepção de realidade, que dependendo da consciência vai interagir, vislumbrar de uma maneira diferente. E a gente está vendo já aí que a luz em cada densidade tem um comportamento diferente. E agora vamos ao seguinte. Já a gente falando de viagens siderais, vem aquele contexto. Pô, será que estamos sozinhos no universo? Só falando cientificamente, por estatística, a probabilidade de estarmos sozinhos no universo é zero. Tá? Então, pela ciência, a probabilidade é zero. A questão maior é, já vieram extraterrestres para o planeta Terra? Estão vindo aqui? Né? Aí já entra outros 500. Outra análise. A gente sabe que é certo que não estamos sozinhos no universo. E agora vamos analisar, poxa, se é tão distante uma galáxia, um sistema solar do outro, uma estrela da outra, né? A massa hoje da ciência analisa que é improvável que civilizações à velocidade da luz estejam visitando um ao outro. Um planeta vizinho, um Júpiterzão, Saturno, aqui perto ainda vai. Mas outros sistemas solares muito distantes, com 5 milhões de anos-luz, inviabiliza dessa forma. Né? O ser teria que ter uma vida de trilhões de anos para poder estar conseguindo conhecer tantos lugares. Mas a questão é, mesmo a gente tendo essa visão retilínea de você pegar um objeto, a combustão, pegar um combustível fóssil, queimar para impulsionar uma nave, que é como a gente voa hoje, vislumbrando dessa forma, é bem por aí mesmo, é bem complicado de uma civilização chegar em outro lugar. Mas vamos abrir aqui umas premissas para a gente analisar de maneira indireta se existem outros fatos que fazem a gente pensar nessa questão da viagem sideral. E uma das premissas é arqueológica, tá? E aí eu não vou repetir tudo aqui. Eu recomendo que vocês visitem o Caminho Social 1, lá na aula 03, né, que é a aula falando sobre civilizações avançadas no passado, acho que é esse o título. E aí vocês vão ver lá vários indícios e evidências de supostas civilizações avançadas que já visitaram o nosso passado e deixaram marcas arqueológicas, construções, que até hoje o ser humano não sabe como aquilo foi feito ou carregado, enfim, ou transportado. Não sabem a tecnologia. Fizeram, inclusive, experiências laboratoriais e só conseguiram reproduzir certos sulcos, certas estrias de perfuragem em pedras muito rígidas através de maquinário pesado, com mais de 1.200 rotações por minuto, com brocas de diamante, ou seja, com tecnologia considerada impossível para aquela época. Então, o que não faltam são evidências da presença de civilizações mais avançadas no passado. Aí abrimos de novo a premissa. Será que essas civilizações no passado elas vieram para cá de outro lugar? Ou eram uma civilização humana no passado que se desenvolveu muito e sumiu? A questão é que as próprias culturas antigas, elas explicam isso. Elas não deixam isso aberto. Eles falam que estavam lá e vieram pessoas, deuses, seres vindos do sol, vindos do céu. Então sempre eles estão falando sobre a chegada, sobre a interação com seres vindos do céu. Tá? Então é uma evidência muito plausível, e aí tem um leque muito grande de questões arqueológicas que evidenciam essa possibilidade. E essa possibilidade vai entrar em choque com a questão da viagem sideral. É isso que a gente vai avançando aqui durante a nossa aula, tá? Qual seria uma outra premissa? É a própria premissa ufológica. O que não faltam são relatos, evidências, fotos, evidências visuais, filmagens, testemunhas oculares, enfim,
O estudo ufológico é um estudo sério. Claro que nesse mundo da divulgação ufológica tem muita loucura, muito sensacionalismo para fazer dinheiro, isso aí é fato, né? Mas existem coisas interessantes. Vou aqui mencionar algumas, mas esse campo é muito vasto, tá? Então, por exemplo, aí, ó, o Brigadeiro Moreira Lima, isso foi em 1986, na noite chamada Noite Oficial dos OVNIs aqui no Brasil, na área que cobre ali São Paulo, Minas, uma certa região do espaço aéreo, onde cerca de 26 objetos foram identificados pelos radares. Vários pilotos, controladores de voo viram esses objetos. A aeronáutica, inclusive, foi acionada, caças foram para o ar, voaram junto com esses objetos. E o mais incrível nesse dia é que no outro dia houve um comunicado oficial do governo brasileiro, o ministrão aí falando. Do lado dele estavam pilotos, estavam controladores de voo, que são pessoas treinadas, pessoas que conseguem diferenciar o que estão vendo, e todos eles afirmaram: não sabemos o que eram, mas a formação de voo que eles fizeram ao redor das aeronaves, acompanhando os caças, era uma formação de voo inteligente, e se estava sendo detectado pelo radar, era material, era maciço, tá? Não era uma luzinha lá no céu que pode ser uma estrela, não. Então, gente, isso é oficial, isso o governo declarou em público em 86. E ó, a galera não tá nem aí. Ainda fica achando que é só TechPix que filma. Eu até dou risada, que realmente tem muita filmagem que é TechPix. Mas TechPix é aquela câmera vagabunda das antigas, né? Mas assim, tem muitos documentos, uma documentação vasta. Ou seja, existiam objetos voando, objetos luminosos voando, fazendo movimentações absurdas. Nenhuma aeronave nossa até hoje conseguiria realizar velocidades absurdas de maneira inteligente. Ou seja, mais uma evidência. Tem o próprio caso Varginha, que muita gente fala com chacota, mas é um caso que merece muita atenção. Tem aí um relato, né, das 3 moças, né, que viram esse ser, e não foram só elas. Não foi só esse ser que foi, né, supostamente capturado. E é um incidente muito interessante. Tem muitas evidências, muitas movimentações da própria Exército, Aeronáutica, até a NASA veio para cá, entidades do Exército, de órgãos americanos, enfim. Foi um negócio muito estranho, tá? E analisem, estudem, que isso aí é bem interessante. Embaixo tem em julho de 52, que esse evento até mostrou aquela série que é Projeto Livro Azul. Ó, recomendo, 2 temporadas, espero que tenha mais logo temporadas, ó, fantástica. Onde em certo momento, no ano de 52, não me lembro o dia de julho, eu não sei se foi 4 de julho, não lembro, mas diversos objetos luminosos apareceram em público durante o dia para todo mundo ver sobre Washington, capital dos Estados Unidos, tá? Inclusive o exército aeronáutico entrou em alerta, em pânico. Naquela época, eles estavam numa época praticamente aí uma década menos um pouco pós Segunda Guerra, então os climas estavam bem tensos entre as grandes, né, grandes países, os grandes poderios bélicos do mundo. E os objetos, mesma coisa, luminosos e sem produzir som, e tinham movimentos que eram impossíveis para qualquer aeronave conhecida pelo homem até hoje. Tá? Tem aí a própria outra operação muito famosa, foi a que ocorreu aqui na região amazônica, Pará, que foi a Operação Prato. Outra operação que muitos documentos do próprio Exército Brasileiro foram já divulgados, é oficial hoje essa operação. Essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens reais e foi uma operação muito impressionante e uma evidência da presença de aeronaves, né, completamente diferentes de tudo que o homem conhece hoje aqui no nosso território brasileiro. Então recomendo que vocês assistam e estudem sobre essa operação. E aqui na direita um gifzinho mostrando que recentemente são imagens de um caça da Marinha Norte-Americana, realizadas em imagens, acho que 2015, salvo engano, onde recentemente, no ano 2020, o próprio governo norte-americano reconheceu que essas imagens são realmente do Exército ou da Marinha, são reais, são originais, foram os pilotos que filmaram isso. Tem um áudio dos pilotos impressionados com o que estavam vendo. Eles não falaram que são, mas realmente é um OVNI, ou um UFO, como eles falam.
é um objeto voador não identificado. Ou seja, nós aqui da Marinha, a gente não faz ideia do que é isso aí voando. E os pilotos narrando que era impossível, aerodinamicamente falando, a movimentação desses objetos. Ou seja, a cada dia que passa, estamos a um passo da realidade da presença, né, vamos dizer assim, ufológica aqui na Terra. É uma premissa bem forte também, que está acontecendo. E aí a gente vê que, peraí, se se seres de outros lugares estão vindo aqui, pô, então certamente uma ideia bem lógica é pensar, então não estão vindo em linha reta pela velocidade da luz, certo? Eles devem ter um outro tipo de tecnologia, utilizam uma outra forma de movimentação para conseguir diminuir esse tempo nessas jornadas aí siderais. Daí a gente vai começar a entrar agora em umas possibilidades que essa aula é um exercício para desenvolver a mente de vocês e conhecer certas possibilidades, tá? Então vamos lá. Primeiro, já ouviram falar em buraco de minhoca, né? A gente até mencionou isso em aulas passadas, quando a gente falava no universo 2, né? Sobre tecido, espaço-tempo, em singularidade. Enfim, a gente sabe que o espaço, a própria gravidade, o espaço, ele sofre deformações, curva, vamos chamar assim. Mas não é uma curva só em um sentido. É 3D, tá? Então, o tempo, a gente viu na aula passada, não é que o tempo ele sofra alteração, é porque o próprio espaço está sofrendo alteração. Engraçado que nessa noite, antes de eu estar gravando essa aula, eu sonhei que eu estava em um local e tinha, não sei quem eram as pessoas me explicando como funciona a gravidade. Olha que loucura. Só que eu acordei sem conseguir ter muita informação. Mas o que eu vislumbrei bem foi o seguinte: se você está nessa dimensão em uma reta, tá? Você não sente essa curva. É a mesma coisa de você estar aqui andando numa estrada aqui no planeta Terra. Tirando o terraplanista maluco, mas se você está aqui numa estrada, a estrada é reta, retinha. E você vai, se tivesse uma reta que desse a volta ao mundo, né, por cima da água, você estaria em uma reta infinita e chegaria de novo naquele mesmo lugar. Você não sente a curvatura da Terra por uma diferença de escala, beleza? Então, a mesma coisa no espaço, só que se a Terra já tem uma escala que você não sente, o espaço é algo maior ainda. Então, você pode estar em uma reta, de repente, aquele trecho de 1 milhão, 1 bilhão de quilômetros, vamos botar 1 trilhão de quilômetros, que você achava que ia levar 1 hora, vamos exagerar aqui, de repente o trilhão que faltava se passou muito diferente, ao invés de 1 hora foi em 20 minutos, peraí, já cheguei? Né? O que foi que aconteceu? Você não sente essa deformação, mas o espaço está deformado. Indiretamente se sente pelo tempo. Tá? Então, essas curvas do espaço, o que cientistas teorizam é que existem possíveis elos, ligações, buracos, vamos chamar assim. Aí eles apelidaram de buraco de minhoca, onde, olha nessa imagem da esquerda em cima, ao invés de você seguir uma reta, que seria toda essa curva que a luz está fazendo, ó, indo de cima até lá embaixo, mas isso para a gente é só uma reta, você faria um atalho. Você entraria por um campo adimensional, vamos dizer assim, fora daquela dimensão, e apareceria já no outro lado. Para quem está dentro da nave, faria um caminho menor, bem menor. Mas para quem está no espaço, você simplesmente desaparece no ponto amarelo ali e aparece lá embaixo já no ponto azul. Ou seja, eu que estou no espaço 3D, vamos dizer assim, eu vejo você desaparecer aqui e aparecer lá. Muito, mas muito longe. Numa velocidade muito impossível. Mas para quem está dentro da nave, aquilo levou um tempo menor e eles realmente tiveram uma viagem. Tá? Então essa é a ideia de você entrar em um canal de singularidade, em um vórtex para uma singularidade, dando acesso a uma outra região do espaço-tempo, fazendo um caminho através de uma outra densidade de realidade. Eu, pensando nessa aula, vislumbrei o seguinte, eu vou até me pedir de licença aqui, voltar um pouquinho. Imagina só essa TV LED. Não, eu vou botar em cima aqui, ó. Olha esses LEDs piscando na esquerda. Tá vendo? Imagina que nós vamos fazer uma viagem que o espaço é definido pelos pontos. Então, na minha densidade, é muito denso. São vários pontinhos, tá? Para eu ir de A até B, essa luz vai ter que apagar e acender, apagar e acender, apagar e acender, apagar e acender 1 milhão de vezes.
Ou seja, esse é o tempo que eu vou levar, certo? Imagina que eu saio dessa densidade aí, de 1 milhão de pontinhos entre A e B, vou para outra, como por exemplo essa aí de 4 Hz. Aí, nesse mesmo espaço, de A até B, eu consigo ir para um lugar que, ao invés da luz acender e apagar 1 milhão de pixels, eu só faço em 3. Então eu apago, acendo já aqui, apago, acendo e já estou em B. E aí em B eu volto para esse outro padrão vibracional de realidade. Ou seja, eu fiz uma viagem em saltos através de buracos de minhoca, onde lá a noção de espacial, a velocidade do próprio espaço-tempo, ou seja, de vibração de frequência, é muito diferente, que sendo projetado de novo para essa outra densidade, vira o quê? Uma viagem instantânea, muitas vezes, tá? Aí embaixo, aí no centro, essa moça olhando para o céu, que é um dos trechos finais do filme Contato, filme de 1997, obra baseada na literatura de Carl Sagan. Vou aplaudir esse filme. Licença para aplaudir essa obra-prima que é o filme Contato. Se não assistiu, pelo amor de Deus, pelo amor do universo, Jeová, pelo amor de o que vocês quiserem, assistam. O filme é sensacional, tá? Então, mostrando aí, não quero largar muito spoiler, mas onde essas luzes, consciências estão viajando no espaço através desses buracos de minhocas. Onde ela mesma viaja no experimento através desses buracos de minhoca. Esses vórtices aí, que são dimensionais, tá? Lá embaixo, na esquerda, tem uma imagem de um halo com a luz dentro, que é a teoria do chamado Stargate, que seria uma tecnologia capaz de gerar esse mesmo um próprio buraco de minhoca, gerando portais dimensionais. Ou seja, a partir daquele portal ali dentro, você já está em outra frequência de realidade. Então, você já está em outro lugar. Então, a viagem não passa não a ser espacial, e sim vibracional. Caramba, eu estou aqui vibrando aqui nessa densidade de realidade a 15 Hz. Vou atravessar nesse campo e toda a minha consciência vai para outra vibração. Pronto, naquele momento passou ali, eu já estou em outro local, completamente diferente. Local esse que, para a relação do ponto espacial que a gente estava, pode ser bem longe. Tá? Isso dá um nó na nossa mente, imaginar como é que isso funciona, né? E aqui embaixo, na direita, tem um GIF aí mostrando algo interessante, que a ciência estuda se isso é um fenômeno natural da atmosfera do Sol ainda desconhecido, e alguns apontam para uma possível aeronave alienígena em formato esférico. Mas a questão é, o que a gente vê aí é o que parece ser uma esfera muito próxima à superfície solar, gerando um vórtex, né, um redemoinho de material solar, acredito, em direção a essa esfera, e de repente a esfera se desloca, gerando até um arrasto do material atmosférico aí solar. Isso é muito curioso, né? E eu botei isso aí para mostrar uma curiosidade e destacar as manchas solares, onde teorias idealizam que as próprias manchas solares seriam buracos de minhoca, seriam acessos a uma singularidade da estrela, onde você possivelmente, através de uma tecnologia High Power Ultimate Extreme, conseguiria utilizar esse acesso para outros locais do universo, do espaço. Inclusive, é muito comum um relato de avistamento de OVNIs, de estruturas, adentrando o Sol. Da mesma maneira como eu falei também de regiões vulcânicas, tem muito avistamento de OVNIs, ou seja, possivelmente canais para portais naturais do próprio espaço-tempo. E aí, agora a gente vislumbrando essas possibilidades de se fazer uma viagem onde o tempo, a distância já não se torna uma barreira, explicando cada vez mais essas premissas da existência extraterrestre no nosso passado e até mesmo aqui no nosso presente, a gente vai continuar viajando na maionese, tá? Nessas questões de enxergar a realidade de outra maneira. Falamos já um pouco sobre a própria questão do campo, espaço-tempo, seu movimento ser ondulatório, tanto que recentemente choque de buracos negros fizeram com que experiências científicas detectassem a ondulação desse campo. Aí eu pergunto, será que se tiver uma ondulação no espaço muito drástica, a gente vai sentir? Eu acho que não. Porque tudo que está aqui dentro está sendo alterado em relação ao outro campo de observação que estaria fora da nossa densidade de realidade.
Mas talvez alterasse para a gente o tempo, a percepção, algumas coisas. Mas não ia ser uma onda que ia derrubar a sua casa, não. A própria sua casa ia se comportar como aquela onda, porque o tudo está mudando. É algo muito louco de conceber. A gente teria que se imaginar de fora da nossa realidade para entender bem, né? Então vou ler aqui com vocês, ó, frequência gravitacional. Cada densidade de realidade tem sua frequência gravitacional, vibração. Dentro deste intervalo de frequência gravitacional, cada corpo é um gerador de vibração do campo, certo? Nós somos um conjunto de própria vibração do campo, tá? Então nós estamos oscilando, gerando o próprio campo. Então cada astro ele possui sua assinatura gravitacional. Isso é uma ideia, uma viagem, tá? Que algumas pessoas, enfim, a própria ciência, o pessoal que gosta de estudar física invertida, né? Física invertida no sentido de você lidar. Eu até já falei isso em outra aula. Não é a energia vindo da matéria, mas a matéria vindo da própria energia. Então, cada astro, cada corpo, cada tudo teria a sua própria assinatura, sua geração de gravidade, tá? De onda, de campo gravitacional. Onde a nossa realidade aqui, sistema solar, esse próprio universo visível, é como se ele fizesse parte de um espectro de frequência. Lembra que eu em várias aulas coloquei o espectro visível de luz? Estamos falando de ondas eletromagnéticas. E imagina se existe uma frequência também de interação nossa para ondas gravitacionais, ou seja, a mais e a menos a gente não consegue interagir. Mas nesse limite de nosso espaço de percepção, existe esse intervalo de frequências gravitacionais, tá? Onde todo esse intervalo a gente interage. Como a gente vê todas as cores do arco-íris, como a gente vê todas e são frequências diferentes, tem um intervalo. Chega no vermelho, a gente não vê nada do que tem depois, só indiretamente, e chega no azul, a gente não vê nada do que tem depois, né? É o limite, violeta. Então, depois do vermelho e depois do violeta, mais nada a gente vê. Mas a gente consegue ver tudo que está dentro. Mesma coisa a gravidade. Então, imagina que o próprio campo, ele está, ou o próprio espaço naquela densidade, tem a sua faixa vibracional. Então, vamos lá, vibrando. O nosso parado aqui, o estático, está vibrando em relação a outra dimensão. Agora, imagina que você tem uma tecnologia onde, vamos supor que Júpiter tem uma assinatura gravitacional. Né? Sendo gravidade uma onda, ela tem uma assinatura ali de onda. Tem um intervalo de onda de gravidade. Imagina se eu tivesse um aparelho que hoje eu estou, um exemplo, eu estou imerso, estou sintonizado na gravidade do planeta Terra. Não só da Terra, mas eu estou sofrendo nesse exato momento influência gravitacional de todos os astros do sistema solar. Dentro desse conceito, amplitudes diferentes, mas sofrendo interferência de todos, beleza? Imagina que se eu agora conseguisse me desassociar o meu corpo, minha roupa ou dentro de uma nave desse campo gravitacional da Terra, de me desassociar desse campo gravitacional do sistema solar e me sintonizasse com um outro tipo de campo, ou seja, eu poderia estar aqui, mas sem sentir nenhum efeito desse espaço. Ou seja, naquele meu intervalo ali, daquele meu objeto, nave, que fosse, não estaria sentindo atrito, não estaria interagindo com esse espaço. Tá? Mas eu estaria sendo atraído por um campo gravitacional de uma coisa muito distante. Tá? Estaria fora desse intervalo aqui. Então é uma possibilidade de aeronaves utilizarem o que a gente vai falar agora, né? Uma tecnologia para você ainda aqui, nesse campo espaço-tempo, estar associado com outra malha gravitacional, não sofrendo interferência da gravidade terrestre, superando, vamos dizer assim, indiretamente essa nossa gravidade. Então, objetos estariam fazendo movimentos muito loucos no céu. Você imagina, cara, um OVNI, pegar essa pilha aqui, ó, um OVNI assim, ó, você imagina todo mundo lá dentro, se esmagando, né? Se fosse na nossa gravidade, todo mundo lá dentro ia virar pasta de amendoim. Ia morrer e se espatifar. Perfeitamente. Mas se esse objeto não está no nosso campo, não está sofrendo interferência do nosso campo, o que está aqui dentro, o que uma tripulação de aeronave dessa estaria vendo na tela, seria como se você estivesse jogando videogame e a tela do videogame estivesse assim, mas você está em outra gravidade ali, então estaria parado. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. É viagem, viu, galera? Essa aula aqui, vou deixar isso bem claro em todas as aulas desse nível.
eu estou além da minha capacidade. Estou falando coisas hipotéticas e é um exercício do pensar só, beleza? Porque sempre tem a galera do mimimi, né? Enfim, estou deixando bem claro de novo. Então, falando de frequência gravitacional, olha aqui, ó, eu achei interessante esse GIF que eu vi até recentemente de uma onda. Então você vê a onda na água, né? Mas repare o ponto vermelho. Ó, começou, o ponto vermelho está lá em cima, na crista da onda, a crista da onda vai andando, o ponto vermelho vai descendo. Então, o ponto vermelho está fazendo um círculo, correto? Círculo esse que a gente vai olhar para esse GIF aí do meio. Olha o que é um movimento toroidal. Um círculo girando sobre ele mesmo, que pode estar se expandindo, né? Como a gente vê, por exemplo, uma onda, que é uma onda, você joga uma pedra na água, ela é toroidal. E ela vai se espalhando 3D. Então, o que é que acontece? Esse círculo vermelho mostra que é o seguinte, que a água, ela está se comportando de acordo com o campo, espaço-tempo. Ou seja, a onda é toroidal, fazendo com que a água se comporte dessa maneira. E não o contrário. Não é a onda que está fazendo esse desenho porque ela quer. Na verdade, a própria geometria, a distribuição de energia do campo, que é toroidal, como a gente tem visto. Ó. Só que a gente está vendo o toroide dessa forma, né, de lado. Da maneira como você vê de cima, a gente vê, né, aquelas ondas, aqueles círculos se espalhando. Mas quando você pega esse círculo olha de lado, você vê essa onda toroidal gerando uma consequência na matéria, na água. Isso eu achei fantástico. Olha aí embaixo o que é um vórtex, ó, girando aí de água. Uma animação bonita pra caramba. Para mostrar como tem também o redemoinho, né, que é bem claro, quando você enche uma bacia de água, que abre aquela bacia, a água não desce reta. Até desce se você achar exatamente onde é o equador terrestre, tá? Ela não vai sofrer interferência de fora, vai formar uma geometria, mas ela não vai ter esse giro que tá. Esse giro está sofrendo, está existindo pelo próprio giro do planeta. Mas isso tudo foi só para ilustrar o seguinte, que existe uma geometria do campo e ela quem está definindo o que acontece na sua própria existência, tá? É a própria malha mostrando como é que as coisas se comportam. Então não é a luz que escolhe, não é a água que escolhe, é o campo que define isso tudo. Então aí, ó, a matéria é definida pelo campo. Neste caso, a água e suas ondas denotam o campo. Onda em vórtice. Vamos dar sequência. E aí é o seguinte, vamos agora chegar a algumas ilustrações que são possibilidades colocadas por esse Bob Lazar, é um polêmico físico que considera e diz, né, publicamente que trabalhou junto à força militar americana. Ele diz que chegou a frequentar a área 51, mas trabalhava em uma outra área, onde ele diz que trabalhou com engenharia reversa em um objeto que ele chamou desse modelo esportivo e teve a oportunidade de visualizar outros modelos de aeronaves, tá? E aí tem um relato polêmico, que eu não estou aqui para dizer se é verdade ou não, porque eu também não sei, mas ele coloca muitos detalhes. É interessante que outros possíveis relatos de pessoas que tiveram de alguma forma contatos ou possíveis abduções com outras civilizações narram coisas muito semelhantes em estruturas de certas aeronaves, que é aquela presença de fosse um segundo andar com motores, com um maquinário embaixo, onde praticamente não tem janela, é tudo revestido. Dentro diz que os materiais não têm pontas, é tudo curvado. E aí ele dá a explicação, não só ele, já vi outras pessoas explicando possivelmente o funcionamento dessas aeronaves. E o que eu achei interessante que foi, depois de eu vislumbrar essas teorias aí de campo gravitacional, etc e tal, vendo o Bob Lazar, vendo outras pessoas também falando, a coisa começou a se convergir, ou seja, é uma ideia que existe realmente na mente de muitas pessoas. Então, o Bob Lazar, no caso, ele fala de um elemento atômico 115, que deram esse nome de Unupentium, tá? Onde ele já foi, um laboratório russo, e eu não sei se algum outro, já divulgou que já conseguiu sintetizar em laboratório esse elemento químico que não é natural aqui na Terra, mas de uma maneira muito volátil. Milissegundos, ele desapareceu lá dos reatores. Não me pergunte como eles criaram esse elemento, tá? Mas já criaram. Daí que deram até esse nome provisório aí do Unupentium, tá?
E o Bob Lazar fala que esse material, um isótopo dele, foi encontrado nessa aeronave de maneira estável. E eles não fazem ideia de como aquele elemento, que não é presente na nossa natureza, estava naquele maquinário e de maneira estável. E diz que esse elemento é um dos elementos que era necessário para o funcionamento desse maquinário, que ele diz que eram 3 motores embaixo, que inclusive que eles se inclinam dentro da estrutura. Onde ele fala que aqui, ó, é um motor produtor de campo gravitacional. E ele fala basicamente isso. Esse motor ele faz com que toda a superfície interna da aeronave esteja sintonizada em outro campo gravitacional criado por ele mesmo, perdendo completamente o atrito, o contato com o espaço que está fora. E é o que explicaria o seguinte: é como se a própria aeronave, ao invés de ela se deslocar no espaço, ela deslocasse o espaço à sua frente, fazendo esse deslocamento. Ou seja, a nave não tem atrito porque não é ela cortando o ar. Na verdade, é o espaço se curvando sempre na frente da aeronave. Olha, galera, é um negócio muito de doido. Não dá para explicar porque nem eu entendi muito bem. Mas é como se a nave estivesse, entre aspas, parada e o espaço que andasse. Ou seja, o espaço se deformasse gerando um movimento para a aeronave. Então não teria atrito, não teria som, teria talvez muita... Ele fala sobre a questão de energia estática na estrutura da própria carcaça, por isso a gente enxergar muitos objetos bem luminosos, que seria uma energia elétrica muito alta, uma energia estática muito alta na carcaça, inclusive ionizando o ar que está ao redor, não gerando atrito, tá? Enfim, aí tem por isso que eu botei esse UFO aí com esses campos em cima e embaixo, ou seja, eles iam mudando as fases desse campo, então mudariam, inclusive a direção, o seu eixo da aeronave, de acordo com a mudança, né, de fase desses campos e fazendo com que o próprio espaço se deformasse e ele conseguisse viajar aí em velocidades absurdas, tá? Sem atritos e outra. E até com que a aeronave, tá aqui voando e desaparecesse. E vai aparecer, meu irmão, Deus sabe aonde, né? Então estaria completamente diferente da nossa tecnologia hoje, tá? Que a gente sente toda aquela viagem retilínea. E aí tem algumas imagens e relatos. Nesse caso aí foram de seres com estatura menor do que a do humano, que tinha vários compartimentos. Enfim, não vou entrar nesse mérito não, mas vamos vislumbrar de que, tendo, né, devido a vários e vários relatos e de aeronaves de civilizações aqui, elas possivelmente estão utilizando tecnologia que a nossa mente comum não tem até dificuldade de imaginar, né, como deve ser. E aí vem para o final dessa aula, eu vou questionar vocês o seguinte: ô Rodrigo, beleza, cara, você está ajudando aqui a pensar em uma possibilidade daqueles extraterrestres que certamente existem pela estatística universal, de terem vindo ou de estarem chegando aqui na Terra. Realmente, vislumbrar uma tecnologia para a gente impossível hoje. Beleza. E por que esses caras não aparecem? E por que os ET não estão andando entre a gente? Nave para tudo que é lado, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Minha resposta é bem simples. Eu não sei. Mas, da mesma forma como eu não sei, eu vou cogitar possibilidades. E dentre elas tem uma possibilidade que eu tenho maior afinidade, que está no campo da minha crença, tá? Que é o seguinte. Coloquei essas imagens aí para me lembrar de alguns conceitos. Olha aí o conceito de Atlântida, ou seja, um conceito de que civilizações no passado já tiveram essa realidade, essa possível realidade, com contato com seres de outros lugares, onde possivelmente a própria raça humana seja oriunda de raças humanas que existem em outros planetas, tá? E de alguma forma mudanças drásticas aqui na Terra apagaram ou enterraram esses vestígios, tá? Deixando isso tudo numa lenda de Platão. Eu não estou só falando de Atlântida, estou falando de povos antigos, de humanidade avançadas possivelmente no passado. Simplesmente foram enterradas com o tempo. A gente mal tem vestígios de povos um pouco antes dos sumerianos. Tem até a máscara que eu falei, né? Acho que é Ubadi. São vestígios muito poucos, além, vamos dizer, dos sumerianos, mais antigos que os sumerianos. Não muito mais do que isso. Então, se você falar de 100 mil anos atrás, a gente já não tem nada.
se teve aqui uma galera diferente, entendeu? Então é bem difícil. A gente vê aí também nessa questão das culturas integradas, Caminho Social 1, assistam, onde a gente vê ó, um símbolo na América, na Mesopotâmia, lá no Oriente, ou seja, várias representações, várias culturas, possivelmente isoladas, narrando a mesma história. Seres do céu, com os mesmos elementos, com as mesmas imagens, com as mesmas figuras, com a mesma simbologia. Isso povos que nunca tiveram contato. Então a gente vai vendo todas essas possibilidades, né? Ou seja, a gente não conhece o nosso passado, a gente não sabe as grandes transformações. Aí vem a questão da bomba atômica que eu coloquei para lembrar da história de Sodoma e Gomorra, que é um conto bíblico, mas o que não faltam são contos também de algumas civilizações que narram destruições, de pequenos apocalipses, né? De lugares que foram inundados, ou que veio uma luz e acabou com tudo, e etc e tal. Então, nosso passado é muito misterioso ainda. O que a gente conhece é um passado muito, muito recente. Tá? Então, eu tenho essa premissa real de que o nosso passado ele é muito desconhecido ainda pra gente. Tô falando de um passado longínquo, tá? E aí, o que é que eu vislumbro, Rodrigo? Aqui na direita, eu coloquei até em amarelo um destaque para um filme que vocês devem assistir. É o Star Trek Além da Escuridão. Assistam primeiro o Star Trek, que é dessa nova geração, que mostra até fabricando a Enterprise. Pô, o filme é sensacional, aquela dualidade ali, Kirk, Spock. Filmão, aventura sensacional. E aí tem a continuação, que é o Star Trek Além da Escuridão. Teve o terceiro que eu não lembro também, que é muito bom. Mas esse Além da Escuridão, tá vendo esse alienígena aí, muito doido, com a cara muito estranha? Eles fazem até uma sátira. Isso no filme se passa no planeta Nibiru. E a Enterprise tem uma lei, a confederação lá da Enterprise, a Confederação Galáctica, tem uma lei, tá, que precisa ser seguida, que é o seguinte: uma civilização mais avançada nunca deve se colocar, se fazer observável, nunca deve interagir com uma civilização menos evoluída. Aí você pergunta, por que, Rodrigo? Porque é o seguinte, eles já concluíram de que quando há um contato, pode ser o mais amistoso que for. Não tem jeito, a tecnologia superior, ela destrói e domina a sociedade inferior. Destrói no sentido de que toda aquela civilização vai se voltar aos moldes da mais avançada. É que nem eu já falei em alguma aula. Índio tá ali passando meia hora batendo pedra para acender a fogueira. Você chega com isqueiro? Índio quer isqueiro. Índio não quer ficar mais se martirizando ali por meia hora para fazer fogo, não. Índio vai querer isqueiro também. Então você tira, às vezes, a capacidade de desenvolvimento daquela civilização. E você pode, inclusive, ser responsável pela ruína completa daquela civilização. Possibilidade esta que eu acredito que já deva ter existido no nosso passado. Certas civilizações hoje podem se sentirem, terem se tornado responsáveis, inclusive pelo nosso declínio. Um verdadeiro apocalipse criado por nós mesmos. Tá? A gente vê aí, em certas regiões, estudos de isótopos de urânio, radioativo, etc. Eles encontraram em certas escavações arqueológicas isótopos radioativos que na Terra nós somente encontramos em explosões nucleares. Ou seja, o cientista falou, cara, eu não sei dizer por que esse isótopo está aqui, mas eu diria que aqui houve uma explosão de uma bomba nuclear. Não é? E aí também a presença de vitrificação, de sílica e tal, que também denota um calor muito grande, uma temperatura muito alta. Aí vem cientistas dizendo, não, deve ter sido um meteoro com composição nuclear. Né? E outro cientista falou, mas poderia ser uma bomba nuclear. A bomba nuclear faria igual. Então não dá para se descartar. Aí, automaticamente, é descartado por quê? Porque vem aquela premissa. Mas os homens das cavernas não tinham bombas nucleares. Mas aí eu largo essa premissa. E quem disse que foram os caras? Se foi bomba nuclear. Se foi bomba nuclear, não foram os caras. Mas por isso eu não posso descartar que eles estavam isolados aqui. Então, a coisa é bem mais complexa. Então, eu imagino, eu acredito, eu creio, tá? De que o nosso passado possa ainda ter passado por isso. Ou conflito aqui entre outras civilizações, enfim, qualquer coisa do tipo, de que pode ter dado merda. Então, essa quarentena, para mim, aí é uma imagem até de um jogo, mas que representa aí já várias civilizações que já desenvolveram tecnologia para ver esse intercâmbio. À medida que uma civilização
atinge esse ponto evolutivo, ela já tem capacidade de se integrar a conselhos que possivelmente existam em cima para poder trocar conhecimento, trocar cultura sem uma autodestruição ou sem destruição do outro, tá? Isso sendo a galera de boa da galáxia, porque eu acredito que nesse universo sempre tem o Zé Ruela, né? Mas que se desenvolve tecnologicamente, mas não moralmente. Então se une em torno de um objetivo grupal, né, em comum. Então eu vislumbro que estamos em quarentena de propósito, tá? E isso aqui é uma particularidade, tá, galera? Vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Não, nunca acreditem em mim. Só que como eu não posso provar nada, agora eu tenho que passar minha crença, né? Eu acredito que a nossa quarentena, nós não estamos isolados. A todo tempo, olha aí, ó, questão ufológica, a questão espiritual. Outra coisa, espiritual, ufológico, eu coloquei aquele termo ufológico porque eu coloquei uma coisa mais material, caminho sim, é universo. Mas é o espiritual é ufológico. Um espírito é um ET, tá? Não está aqui. Pode ser até que seja uma consciência humana em outra densidade de realidade, mas pode ser não humana, pode ser uma consciência que saiu dessa densidade de realidade humana, está em outro planeta, como humano também, ou não humano, enfim. Então, a própria espiritualidade ela é extraterrestre. Então, nós nunca estamos em quarentena, nunca estivemos de uma forma absoluta. Mas dessa forma cultural, sim, estamos. As naves não estão aí para lá e para cá visivelmente. Detalhe, não é que não estejam, né? Mas eu acredito que justamente aqueles que conhecem essas consequências estão fazendo de tudo para proteger a Terra para esse tipo de quarentena, propiciando assim a nossa evolução, tá? Minha crença, minha fé, que assim seja. Mas é isso que eu vislumbro. Então, com isso, a gente começa. Essa aula serviu só para mexer um pouquinho a mente de vocês para essa possibilidade que a viagem sideral ela não pode ser anulada, taxada pela nossa pequena capacidade tecnológica. E próprias mentes agora já estão vislumbrando formas diferenciadas de se fazer essas viagens. Ou seja, compreendendo aquelas premissas de que realmente, pô, tem muitas civilizações que passaram e passam por aqui diariamente. Beleza? Então vamos chegando ao fim de mais uma viagem do conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Esse nível, se vocês acham que eu viajo muito na maionese, esse nível vai ao meu extremo, tá? Mas sempre mantendo o máximo de pé no chão, que é procurando uma plausibilidade, ou seja, uma possibilidade de explicarmos certos fenômenos, certas premissas que são explicadas por outros fenômenos, por outras ocorrências, né, e gerando outras premissas. Então, enfim, deixem seu comentário aqui no site cienciauniversalista.com.br. Se você está no YouTube e não conhece a Academia Universalista, se cadastre, é gratuito, vai lá. Você vai ver os alunos que estão no seu estado matriculados, vai ver a cara de todo mundo, um ambiente bem legal. Você pode deixar seu comentário, interagir. Então dá esse apoio, compartilha. Vamos trazer mais mentes pensadoras para esse projeto aqui do Pensar. E mais uma vez agradeço o apoio de todos, o carinho, brigadão mesmo, tá? Então é isso aí, gente. Então obrigado por mais uma aula. Vamos continuar no nosso último nível aqui do Caminho Universo, que é sempre um caminho muito intrigante, né? A gente conheceu um pouco do universo, vislumbrou o universo e agora a gente está viajando mesmo em possibilidades muito diferentes, né, desse próprio universão que a gente vive, tá bom? Conhecer ao que está fora, sempre lembra, é conhecer a você mesmo, tá bom? Então, gente, um abraço, fiquem com Deus, fiquem com quem vocês quiserem, mas fiquem em paz, tá bem? Até a próxima aula, hein? Tchau, tchau, galera. Valeu!